chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Pergunta do milhão agora, hein? Podem por acaso esses ossos reviver? Vai ou não, Ezequiel? É 1 milhão agora. Senhor, tu sabes. Ele empurrou a bola de volta para Deus. Aí Deus disse para ele, é como se Deus estivesse dizendo, Ezequiel, se eu quiser, eu posso fazer esses ossos reviver a qualquer momento. Mas, do momento em que Deus criou o homem, presta atenção nisso, do livro de Gênesis, da criação do homem para frente, nunca mais em toda a história, Deus fez um milagre qualquer, sem que houvesse a participação da fé do homem. Até o homem existir, tudo que Deus fez sozinho, por conta própria, Ele, o Filho e o Espírito Santo. Façamos isso, façamos aquilo. A Bíblia diz lá que no Novo Testamento que tudo foi criado por Jesus, por meio dele, tudo foi criado para Ele. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo os três em comunhão, sozinhos. Mas no momento em que Ele criou o homem para frente, nunca mais Deus fez um milagre sem a participação da fé do homem. Nunca mais. Então, tudo isso está embutido nesse pensamento quando Jesus começa a ensinar para os discípulos. Tenham essa fé semelhante à fé que Deus possui. Como é que a fé que Deus possui se manifestou pela primeira vez que o homem saiba? No livro de Gênesis, capítulo 1, a criação do universo, haja luz, haja terra, haja águas, haja animais, separação de águas, façamos o homem. Tudo foi criado por meio da sua palavra. E como é que a fé age? A fé age por meio da nossa confissão de fé. Aquilo que você fala tem um poder e um peso muito grande no mundo espiritual. Eu vou ler com você um versículo aqui em Provérbios. Provérbios capítulo de número 18. Jesus disse o seguinte, que a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. Mas aqui Provérbios 18, versículo 21, diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua. O versículo 20 diz o seguinte, do fruto da boca o coração se farta, se enche, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Provérbios 18, 20 e 21 nos ensina que o coração se enche daquilo que a boca fala. Agora olha só que círculo virtuoso esse. Não é um ciclo vicioso, é um ciclo virtuoso. A boca fala do que está cheio o coração, mas em compensação o coração se enche do que a boca fala. Isso pode ser um círculo vicioso ou pode ser um círculo virtuoso. Cabe a você decidir fazer árvore boa ou fazer árvore má. Se você cai no círculo vicioso, você vai fazer árvore má. Se você cai no círculo virtuoso, você vai fazer árvore boa. Como é que funciona o círculo vicioso? O círculo vicioso funciona do seguinte, seu coração está cheio de incredulidade, aí a boca fala de incredulidade. Quanto mais incredulidade a sua boca fala, mais o seu coração se enche de incredulidade. Quanto mais o coração se enche de incredulidade, mais a boca fala incredulidade. Você pode orar à vontade. Você pode dizer que você crê em Deus, jejuar 3 vezes por semana, acordar 4 horas da manhã para orar até às 6, fazer o que você quiser. A sua oração vai puxar a sua vida para um lado, a sua confissão vai puxar para outro. Resultado, você vai ficar no 0 a 0, empatado, parado no meio do caminho, porque a oração puxa para lá, a confissão puxa para cá, você não sai do lugar. Nós temos que aprender a alinhar a nossa oração e a nossa confissão. Aquilo que a gente ora e pede com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente diz, com aquilo que a gente profetiza, com aquilo que a gente determina com a nossa boca. Não adianta você pedir. Eu já cansei de ver mulheres pedindo oração pelo marido. A igreja sempre tem mais mulheres do que homens. As mulheres acham que são mais sensíveis, então se convertem mais fácil. Os homens são mais burros e custam mais a se converter.
Então a mulher se converte, vai para a igreja. Chega na igreja, ela começa a pedir oração pelo marido. O pastor ora, a irmãzinha de oração ora, todo mundo ora, o grupo de oração ora, e todo mundo está orando e intercedendo por aquele marido incrédulo. Mas ela ora pedindo: Senhor, converte o meu marido, traz aquele homem para a igreja. Mas quando ela fala com o marido, a sua confissão de fé é uma confissão de não conversão. Esse homem não tem jeito. Esse é um pudim de cachaça. Domingo de manhã, em vez de vir para a igreja, ele só quer saber de televisão, ele só quer saber de ficar vendo lá corrida de Fórmula 1, é um jogo de futebol, e ele não quer saber de igreja. Ah, meu Deus, até quando, Senhor? Tem misericórdia desse homem. Aí a oração puxa para o outro lado: tem misericórdia desse homem, meu Deus, converte meu marido. Esse homem não tem remédio. Isso é uma incredulidade. Esse homem aí, pastor, estou sofrendo na mão desse homem, meu Deus, alguém me ajude, Senhor, ora por mim, pastor. Senhor, converte esse homem. Não vai converter nunca, é uma salada, meu Deus, porque Deus está, agora eu vou. Não, agora não dá. Não, agora eu vou converter. Não, mas peraí, ela acabou de confessar e profetizar que ele não vai converter, que ele não tem jeito. Não, mas agora ela falou, agora ela pediu com fé. Não, mas acabou de confessar também que não tem jeito, que não vai. Você deixa Deus maluco. Vai ou não vai? Faço ou não faço? Agora vai. Não, agora não vai. Porque ora de um jeito e confessa de outro. Então, olha só que a Bíblia diz que a mulher sábia, a mulher crente, até sem palavras ela consegue conquistar o seu marido para Jesus. Até sem palavras ela consegue. Então por que tem tanto marido de tantas mulheres crentes que não se convertem nunca? Porque ela em vez de tomar a opção de ficar quieta, ficar calada, ela fala. E quando fala, ela mobiliza o mundo espiritual contra ela própria. Quantos são os homens que pedem na igreja oração pela sua empresa, pelo seu negócio, mas a sua boca profetiza diariamente a sua própria falência? Então, isso aí é um desses jogos de esquizofrenia espiritual que eu falo para vocês, que existem dentro da igreja. Eu sou um santo, mas eu sou um pobre, miserável pecador. É a esquizofrenia espiritual. Eu peço a Deus que faça o milagre, mas eu confesso que o milagre não acontecerá. É a esquizofrenia espiritual. É um troço maluco isso. Então, agora, eu não confesso, eu não declaro, eu não profetizo, eu não determino, porque eu olho e vejo uma pista. Ah, agora eu estou achando que... Porque eu cheguei na sala e aquele marido incrédulo estava assistindo televisão, e ele estava assistindo o programa do R.R. Soares, e eu vi uma lágrima no canto do olho, assim. É um sinal, Deus está começando a tocar. Eu não confesso porque eu estou vendo alguma coisa que me dá uma pista, que parece que vai acontecer. Independente das circunstâncias, nós não andamos por aquilo que nós vemos, muito menos por aquilo que nós sentimos. Nós andamos por aquilo que nós cremos. Quantas mães sofrem pedindo oração por um filho que está nas drogas, que está no vício, que está andando com más companhias, mas ela mesmo profetiza o fim triste do seu filho. Ela mesmo toda hora diz: esse garoto vai acabar morrendo aí numa dessas confusões de violência, porque ele só anda com esse pessoal, só anda com marginal, olha só o tipo de gente com quem ele anda, esse garoto não tem jeito. Ela mesmo está profetizando o final triste daquilo que ela não gostaria de assistir, aquilo que ela não gostaria de ver, ao invés de abrir a sua boca para profetizar. Eu ouvi um testemunho uma vez, numa fita, não conhecia a pessoa, mas na fita dizia que o sujeito tinha sido um feiticeiro aí de altíssimo grau. Ele tinha aí até concurso de feiticeiro, o sujeito já tinha vencido. Nem sabia que isso existia, concurso de feiticeiro. Mas enfim, a mãe dele se converteu e começou a orar pelo filho. E o homem era tão endemoniado, ele dizia no testemunho que o Exu que tomava conta da vida dele lá, deu uma ordem para ele não cortar mais os cabelos. Então ele não podia cortar o cabelo, e o próprio Exu que mandou ele não cortar o cabelo, ainda dizia que ele tinha que adornar os cabelos com terra de cemitério. Aí você imagina a figura, né? Imagina a figura. E a mãe começa a interceder. O homem era tão endemoniado que a mãe intercedendo, um dia ele chega...